hoje eu tenho na verdade mais de mas um capítulo em específico de Lucas, que é Lucas 15. Lá nós temos 3 parábolas e eu vou me prender a 2 e, por fim, finalizarei com essa última. Então, queria que você acompanhasse comigo com a sua Bíblia aí, Lucas 15. Nós vamos falar hoje sobre a parábola da ovelha perdida e a da dracma perdida. E a continuação disso é a parábola que as pessoas chamam de o filho pródigo, ou a parábola dos 2 filhos perdidos. Mas antes que a gente inicie com as parábolas, eu queria atentar, na verdade que vocês atentassem, para o início do capítulo 15 de Lucas. Antes da gente entrar nas parábolas em si, é importante ressaltar que esse capítulo inteiro começa de uma forma específica, e isso a gente precisa entender para que nós entendamos as parábolas que vêm a seguir. A parábola da ovelha perdida e a da dracma perdida, que é Lucas 15, do 4 e vai até o 10, é o que, quando você estuda, você aprende que é uma parábola dupla. Quando o pastor Paulo Júnior ligou, ele falou sobre o arado, o enterro, funeral e... Está faltando um. Qual foi a outra uma? Era o arado, o funeral, terminava com o arado, antes disso era a raposa, o funeral e o arado, viu? Saio da ordem e já me perco. Então, aquilo ele definiu como uma parabólica, é uma parábola tríplice, e a que a gente vai estudar hoje é uma parábola dupla. A ovelha perdida e a dracma perdida. Embora a do filho pródigo, a dos 2 filhos perdidos, esteja no capítulo 15, ela é uma continuação, mas ela não tem a similaridade que as 2 primeiras têm. Lucas 15, eu vou ler do 1 ao 3, para a gente iniciar. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs uma parábola, dizendo... E antes que a gente inicie a parábola em si, eu queria te dizer que ela só faz sentido se a gente entender esses 3 primeiros versículos do capítulo 15. Porque Cristo é questionado quanto às atitudes dele de assentar-se à mesa com publicanos e pecadores. E isso mostra para a gente culturalmente... Talvez não tanto na nossa cultura, eu não sei quantos aqui fazem todas as refeições diárias em família, todas. É muito difícil você encontrar alguém que consegue fazer as 3 refeições principais juntos. Aí a gente às vezes se policia e consegue fazer uma. Às vezes a gente não se policia e fica todo mundo com o telefone e com a TV ligada. Mas assim, culturalmente, e se você foi criado numa família que respeita a mesa, tem gente que tirava, não podia inclusive comer se tivesse de boné, você tinha que tirar seu chapéu e tudo. Por quê? Porque a comunhão à mesa é uma coisa muito importante. Culturalmente, nos tempos de Jesus e para a região em que Jesus estava, isso tinha um significado muito importante. A comunhão à mesa em qualquer parte do mundo é um assunto sério. Mas, embora a nossa cultura imediatista queira o quê? Que a gente faça refeições rápidas, porque nós temos que poupar nosso tempo. Enquanto a gente está almoçando, a gente está vendo o que está acontecendo pelo mundo, a gente está vendo se falta alguma coisa, se tem tarefa para fazer. Às vezes a comunhão à mesa é meio conturbada. Eu não sei na sua casa. Eu tenho um filho que estuda de manhã e um filho que estuda à tarde. O almoço é meio assim, catando o que veio daqui, arrumando o que está indo para lá. E às vezes a gente passa despercebido na importância que a comunhão à mesa tem. E Jesus está trazendo isso, porque ele está sendo questionado quanto à atitude dele de se assentar à mesa com publicanos e pecadores. No Oriente Médio, a ação de estar à mesa significa honra. Então é um momento de honra, é um momento de comunhão. Então é muito importante que nós entendamos que antes de Cristo lançar essas parábolas, ele foi questionado quanto a estar à mesa com outras pessoas, sendo elas publicanos e pecadores. Uma coisa que é normal também, que a gente pode ver que é normal tanto para a cultura
onde Cristo estava inserido, quanto para a nossa, é que é natural que uma pessoa possa, que queira, se sinta compelido a oferecer algo para que o outro coma. Dependendo do lugar que você mora, eu tenho certeza, eu acho que em todos os lugares onde você mora, você já lidou com alguém que parou, bateu na tua porta e perguntou se não tinha uma ajuda, ou que não tinha algo para comer. Eu lembro que num lugar que a gente morou, uma vez a gente teve aqui da igreja, sobrou um lasanhão, assim, um pedação de lasanha, que a gente botou dentro do carro e esqueceu. Chegou em casa, entrou à noite, nem lembrou da lasanha. No outro dia ela estava dentro do carro ainda. E aí eu falei, poxa, azedou, que pena. Eu fico triste quando sobra comida e quando a gente desperdiça comida. Então eu falei, mas estragou, né? Passou a noite fora da geladeira, vamos colocar para fora. E aí o que a gente fez? A gente só pegou de dentro, a travessa de dentro do carro, colocou fora, assim, próximo ao lixo. E aí veio uma pessoa, bateu lá, escuta, vocês vão jogar? Aí eu falei, porque ficou fora. Aí ela disse, me dá para eu comer? Aí eu, não, a senhora vai passar mal. Era uma senhora. Não faça isso não, eu lhe dou outra coisa. Aí a gente ajudou ela. E aí quando eu entrei, e depois eu voltei, assim, logo depois, ela tinha levado a lasanha, ela estava comendo na outra esquina da minha casa. Aquilo me deixou tão, sabe, meu Deus, como a gente desperdiça. E a pessoa com necessidade come. Então é natural que a gente se sinta, essa generosidade é natural, deve ser natural, pelo menos que você queira ajudar os outros. Mas quando você ajuda, na maioria das vezes que você ajuda alguém e dá um alimento, e dá um lanche, qualquer coisa que seja, é raro que você se sente com a pessoa e vamos fazer uma refeição junto, então. Cristo, então, estava mostrando uma forma diferente. A comunhão à mesa que Cristo estava apresentando nada mais era do que a expressão da missão e da mensagem dele na terra nesse tempo em que ele andou. Porque ele decidiu assentar-se à mesa com publicanos e pecadores. Então ela é a expressão da missão e da mensagem de Jesus. Essa, na verdade, é uma refeição que os teólogos dizem que é uma refeição escatológica, inclusive. Porque é uma celebração antecipada do banquete do fim dos tempos. Assim como a gente faz a ceia como memorial até que venha, assentar-se à mesa, ter a comunhão de assentar-se à mesa, é uma refeição escatológica porque me mostra que quando Cristo voltar a julgar a terra e vier reinar, nós assentaremos à mesa com Ele. Então a inclusão de pecadores nessa mesa que Jesus estava, mostra para a gente a expressão do amor redentor de Deus. Uma coisa que nós experimentamos como comunidade e que nós devemos experimentar também no geral, onde a gente está inserido. A gente não foi chamado para sentar à mesa só com nossos irmãos. É importante, eu lembro que no meu trabalho, nos 2 últimos trabalhos que eu tive, do trabalho anterior, toda sexta nós reuníamos e juntava cotinha e a gente fazia um almoço comunitário. Todo mundo almoçava junto. No lugar onde eu estou trabalhando hoje, a gente separa pelo menos uma vez por mês em que a gente almoça junto para compartilhar da mesa. E eu acho isso muito importante, porque nós somos edificados, nós temos oportunidade de mostrar o amor de Jesus ali também. Além disso, além de Jesus estar recebendo a mesa, comendo com publicanos e pecadores, ainda existe a possibilidade de Jesus estar hospedando publicanos e pecadores, porque fala assim, ele recebe pecadores. Não é só recebe de sentar à mesa, mas é possível que Jesus estivesse recebendo pecadores, hospedando essa galera aí. E o que acontece? Num banquete, culturalmente, sentar-se à mesa, esse hóspede, essa pessoa que está recebendo, por isso que a gente faz uma comida boa quando a gente recebe convidado aqui, porque é uma forma de honrá-lo. E esse hóspede traz honra à casa. Então, pensa o que era para o fariseu entender que Jesus, além de ter essa comunhão com os pecadores, recebia-os.
Ele era um hóspede, e o hóspede confere honra à sua casa. Então estava totalmente desonroso, porque os fariseus estavam achando ali, aquela história estava bem complicada. Assim, Jesus estava passando dos limites, porque ele, além de tudo, além de comer com os publicanos e pecadores, é possível que ele estivesse recebendo eles também. E isso é uma ofensa. Por quê? Porque ele não era... É diferente de Zaqueu, por exemplo. Zaqueu não foi? Ele convidou? Jesus era o convidado. Nessa não. Jesus recebia. Então era totalmente ofensivo para os fariseus perceberem que Cristo estava, na verdade, desonrando com todas as culturas, com tudo aquilo que estava acontecendo ao redor. Jesus estava meio que não estou nem aí. Mas, na verdade, o que ele estava mostrando era o que aconteceria a partir disso. Bonhoeffer, eu vou falar assim porque é a forma mais próxima do que o nome desse homem, porque eu chamava ele de Borrorô antes. Mas Bonhoeffer fala em um de seus livros, ele afirma que não deve ser óbvio que as pessoas cristãs vivam entre cristãos e façam essa comunhão apenas como cristãos. Porque nós somos chamados à reclusão de uma vida. Se eu quiser viver só no meio do povo cristão, eu vou estar fazendo uma reclusão. A gente está aqui, nós somos a panela dos crentes e nós não recebemos pecadores e publicanos. Bonhoeffer fala que isso não deve ser óbvio na nossa mente, não deve ser isso que acontece. O reino precisa estar em meio aos pecadores, em meio aos inimigos. E é por isso que a gente está inserido onde a gente está inserido. Se você trabalha, você com certeza não lida só com cristão. E eu sei porque às vezes a gente considera isso também. É raro que você trabalhe num meio cristão. Mas mesmo que você trabalhe num meio cristão, isso não quer dizer que todo mundo seja necessariamente cristão. Que foi uma coisa que eu falei na quarta acústica. A Bíblia dizer que nós somos sacerdotes não nos torna sacerdotes. É o cultivo dessa prática que vai fazer com que a gente seja sacerdote. Então, a gente está no meio do povo, porque foi isso que Jesus fez e é isso que diz a Bíblia. O reino precisa estar em meio a pecadores e inimigos. E quem não quiser se sujeitar a isso, Deus, eu não quero, eu vou sair do meu emprego porque eu sou o único cristão daquele lugar, está impossível a convivência. Se você estiver fazendo isso, você não faz parte do reino de Cristo. Porque o reino de Cristo e Cristo assenta-se com publicanos e pecadores. Então eu preciso saber que se Jesus, antes de entrar com essa parábola, ele falou sobre, estava sendo questionado sobre assentar-se, que eu não posso querer viver uma vida linda e maravilhosa no meio de um povo só cristão. Lutero pergunta, se Cristo tivesse agido como vocês, quem teria sido salvo? Se Jesus tivesse vindo só para estar no meio dos santos, quem teria sido salvo? Pela vontade de Deus, a cristandade, o povo cristão é um povo disperso. Você vê várias vezes em Isaías que ele diz que ele vai jogar o povo dele disperso, mas ele mesmo vai chamá-los e todos se reunirão um dia. Então a gente é um povo disperso, como semente. Existe cristão em todo canto e nós devemos ter esse entendimento que nós somos sim um povo disperso, como semente entre todos os reinos da terra. E essa é a nossa maldição e também a nossa promessa, porque Ele mesmo irá nos juntar. Então às vezes você está, nossa, eu estou tão sozinho, eu sou a minoria. Deus te plantou como semente naquele lugar e você tem que entender isso. Então, a gente poder estar em comunhão, tipo a ceia hoje, nós estarmos em comunhão durante a ceia, é uma graça de Deus derramada sobre as nossas vidas, porque o que Ele diz que nós seremos é um povo disperso, jogado por todas as nações. Então, quando eu me assento à mesa, a comunhão de assentar-se à mesa é um sinal da graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Então, falando sobre esse princípio, eu queria continuar contigo agora e a gente vai entrar nas parábolas. A gente precisava primeiro entender por que essas parábolas foram faladas. Então vamos lá, Lucas 15, vou ler do 4 ao 7. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma
uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros jubiloso, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Entendendo melhor sobre essa parábola, você vai ver que um pastor tendo 100 ovelhas. Ter 100 ovelhas não necessariamente quer dizer que as 100 ovelhas eram desse pastor. Porque era comum que 3 a 4 pastores se reunissem para cuidar deste rebanho de ovelhas. Historicamente, diz que cada família em média tinha de 10 a 15 ovelhas. Então, se ele tinha 100 ovelhas naquele dia, é sinal de que existiam várias... As ovelhas todas não pertenciam a ele e existiam mais pessoas ajudando durante esse pastoreio. Então, era um grupo de ovelhas de várias famílias. A ovelha perdida. Ele perdeu a ovelha. A ovelha se perdeu lá no campo. E isso é outra coisa importante de ser notada. Existem 2 tipos de cultura de cuidar das ovelhas. Pode ser que você tenha ovelhas que pastam a noite inteira soltas e lá ficam. E existem aquele tipo de ovelha que fica durante a noite e depois ela vai para o aprisco. Então a gente precisa entender que essas 99 que ficaram deixadas no deserto não estavam à mercê, soltas, pastando loucamente, porque um pastor foi atrás da uma que se perdeu. Ele nunca é pastoreado por um pastor apenas. Então, quando uma ovelha se afasta, os demais pastores conduzem as que ficaram. E esse um vai atrás da ovelha que se perdeu. Outra coisa importante que a gente precisa considerar nessa parábola é a alegria expressa dentro da parábola. Se a perda é uma perda para todos, porque considera que é familiar o negócio ali, tem várias famílias reunidas tendo as ovelhas. A perda de uma ovelha é a perda de todos, porque todos passam a ter menos uma ovelha. Da mesma maneira, a gente precisa entender que se a perda de uma ovelha é tristeza para todos, quando a ovelha é encontrada, a alegria deve partir de todos. Então, ela deve ser... A alegria é uma coisa que é expressa nessa parábola de forma muito, como chama assim? Tipo, latente. A coisa que a gente mais vai ver é a alegria expressa por esse pastor que encontrou a ovelha perdida e chamou para celebrar com ele. Você está vendo que está lá escrito? Deixa eu voltar. Chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. É possível também que essas pessoas que foram festejar com ele fossem os outros pastores que estavam lá cuidando das 100 ovelhas. E todos entendiam que se a perda é para todos, a alegria deve ser para todos e todos devem celebrar isso. A ovelha recuperada é ocasião de alegria em toda a vizinhança. E isso é o que se mostra bem diferente do que o versículo 1, 2 e 3, com a murmuração dos fariseus. Você vê que a gente leu lá: achegando os publicanos e pecadores, os fariseus questionaram a atitude de Jesus. Então, quando ele lança essa parábola, ele diz: se a perda é coletiva, a alegria deve ser coletiva quando um desses, da mesma forma, quando um pecador é salvo, existe alegria jubilosa. A palavra diz que a alegria é jubilosa. Um cenário bem diferente do que aquele que os fariseus estavam apresentando. Este aí come e recebe pecadores. Então fica claro nesse ponto que a ênfase da parábola é um convite para a gente participar da alegria proveniente de uma restauração de vida. Quando todas as vezes em que uma pessoa aceita Jesus, é aquele: existe festa no céu. E deve ser uma alegria coletiva, que se nós vivemos em comunidade, deve ser coletiva essa alegria também, quando uma pessoa encontra o caminho.
Pode ser que essa ovelha que se afastou, aí a gente considera que é só um pecador, bem pecador. Mas, na verdade, desviar-se do caminho é algo relativamente fácil do cristão fazer. Porque se o caminho é Jesus e eu sirvo a Ele, mas de alguma forma eu me coloco num lugar diferente daquilo que Ele me propôs a viver, Deus me chamou para fazer tal coisa, e eu não a faço ou faço outra coisa, você está desviado do caminho. Então, Ele não está falando só do povo que está publicano e pecador do lado de fora, mas isso deve ser uma reflexão nossa, de que se eu não estou caminhando no caminho que é Cristo, se eu não estou sendo conduzido por Ele ao chamado que Ele propôs para mim, eu estou desviado do caminho, e eu também posso ser essa uma ovelha que se afastou porque está desviada daquele que é Cristo. Então, a ovelha perdida joga ênfase para que a gente participe da alegria proveniente da restauração de vida que existe quando um pecador é salvo. E aí a gente vai para a dracma perdida, que tem similaridades, por isso que diz que elas duas são uma parábola dupla. A diferença principal que você vai ver aqui, na ovelha perdida, era um espaço maior em que ela estava perdida. Ela se perdeu e estava lá no meio do deserto. Então é um lugar bem maior do que a dracma que foi perdida. Em outras Bíblias é a moeda perdida, não é isso? Eu usei a dracma, que eu acho bonitinho esse nome, porque a dracma em si, que é o que eu vou falar com vocês, mas Lucas 15, do 8 ao 10. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Para a época, utilizar a ilustração de uma mulher requeria uma ousadia moral muito grande, porque a mulher estava vista de lado. A mulher não tinha o seu papel. Então Jesus lançar uma parábola em que a ilustração é uma mulher, por si só já derruba muita coisa e já incomoda demais aos fariseus, porque não era utilizado. E ele lançou uma parábola de uma mulher. Jesus mais uma vez está rejeitando a atitude farisaica para um grupo minoritário. Então, essa mulher que perde a dracma, existem duas contextualizações diante dessa parábola da dracma. Uma delas é que, por se tratar tratando-se dessa época em si, as aldeias, os locais onde as pessoas estavam reunidas e moravam, era mais ou menos autossustentável. Você cria o que come, cultiva aquilo que você come, faz a sua vestimenta com aquilo que você tem. Então, dinheiro mesmo não era preciso, porque existia essa troca. A aldeia se autossustentava. Então, ter dinheiro, ter algo de valor, na verdade, aumentava, potencializava esse valor que a coisa tinha. Tanto que a outra contextualização para esse versículo é o quê? É que a dracma, ela era culturalmente algo como uma herança para as mulheres. Só poderiam casar se elas tivessem essas moedas. Dependendo da tribo, elas utilizavam inclusive como adorno, como uma joia, um colar. Então, se você tem um colar, não sei se você tem toque, que tem várias e uma cai e fica aquele espaço aqui. Se você é uma mulher cheia de tique, você não vai querer usar aquilo até que esteja de volta no lugar. Então, a dracma, para aquela mulher, considerando a época, ou era uma coisa de muito valor, de valor potencializado, porque ninguém usava dinheiro, ou era essa segunda coisa que diz que a dracma era utilizada como herança para quem ia se casar. Por que o lugar é menor? Porque a mulher não saía sassaricando por aí no lugar todo. Então ela sabia que a dracma tinha sido perdida dentro da casa dela. Você também, quando já perdeu alguma coisa, você revê tudo por onde você passou e vai atrás. Então a mulher sabia que a dracma perdida estava dentro da casa dela. O que aconteceu? Buscou com diligência, acendeu a candeia até que a encontrasse.
Até que a encontrou, convocou as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Seja como dote, joia ou adorno, seja como valor monetário, em qualquer uma das contextualizações, a mulher procurou diligentemente até encontrar. Então, o que a gente pode concluir com essas duas parábolas? Que independente da parábola, ambas carregam, tem a ênfase no mesmo ponto. A certeza de que a coisa perdida pode ser achada, intensifica-se se a pessoa procurar e estiver disposta a despender todos os seus esforços para isso. Independente se é uma ovelha ou se é uma moeda que se perdeu na sua casa, o que mostra a parábola? Que existiu diligência e todas as forças. No pastor, então, a ovelha é carregada na costa. Independente se é um lugar grande ou um lugar pequeno, as duas figuras que Jesus propôs nas parábolas estavam determinadas que achariam aquilo. Não se contentavam em não achar, e depois disso houve muita alegria quando foi encontrado. Aí a gente vai para a sequência. Depois de explicar essas duas e falar sobre a alegria e a diligência. E nesses dois aspectos, o que Jesus estava trazendo? Jesus estava trazendo a parábola, propondo essa parábola aos fariseus, para que eles refletissem o papel do pastor e o papel da mulher. Por isso que era tão ofensivo, porque eu estava lendo, nem falei com vocês aqui, mas eu estava lendo sobre isso, até Jesus ter falado que era um pastor de ovelhas era ofensivo também para os fariseus. Eles não gostavam de nenhum desses papéis. Então, tanto o pastor quanto a mulher foi ofensivo demais para quem estava ouvindo. Mas nos dois casos, ele estava trazendo para quem? Ele estava trazendo o fariseu para o papel de pastor e papel da mulher. Como não houve alegria, porque o que acontecia? Eles murmuravam, né? Dizendo: esse aí está comendo com o pecador e recebe os pecadores. A sequência de Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo, não está aleatoriamente colocada aí. Ela não foi: não, agora eu vou juntar, fiz duas parábolas, vou botar essa terceira que é para completar e fazer 3. A parábola do filho pródigo, ou dos 2 filhos perdidos, é uma resposta a essas duas primeiras, em que a ênfase é colocada na alegria e na diligência. Não houve, certo? Então a gente vai para Lucas 15. Deixa eu achar aqui. Um minutinho. Né? E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro de seu filho e o abraçou e o beijou. Nessa parábola, enquanto Jesus estava mencionando para que os fariseus e as pessoas considerassem o papel do pastor e da mulher,
é diferente nessa parábola do filho pródigo ou dos 2 filhos perdidos, porque nessa parábola você deve se colocar não na posição do pai, porque claramente a posição do pai é Deus. Mas você sua reflexão deve estar em um dos 2 filhos, certo? Então, chega na parte em que o filho volta, né? Cadê? Beijou. 21. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhes um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijamo-nos. Então, ainda aí existe a alegria de quando aquela coisa, aquela pessoa é perdida e retorna. Existe a celebração da transformação e restauração de uma vida. Porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Aí, entre mentes, 25, o filho mais velho estava no campo. Quando foi lhe aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um de seus servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: Teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. 28. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai lhe saiu e insistiu com ele. Versículo do 29 ao 30 fala assim: E saindo o pai, estava com ele. Mas respondeu ele ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mostra-lhe o bezerro cevado. E poucas vezes na Bíblia você vai ver alguém que se condena tanto quanto esse filho mais velho quando fala uma coisa dessa. Porque ele está mostrando o coração dele nessa hora. E poucas vezes na Bíblia você vê alguém que se condenou tanto quanto esse filho mais velho. O filho mais velho está demonstrando aí a atitude e o espírito de um escravo e não de um filho. E a percepção dele de filho é totalmente influenciada porque ele vê como escravo. Ele está vivendo na casa com o espírito de escravo e não com a familiaridade de ser filho. Toda a percepção de filho, então, é deturpada com essa atitude que ele mostra aí. E aí, nessa hora, você entende por que essa parábola está inserida onde está. Os publicanos e pecadores assentavam-se próximos a Jesus, tinham sido reencontrados. Jesus tinha comunhão da mesa. Os fariseus falaram: esse aí come, bebe com pecadores e recebe-os em suas casas. Vê se não é muito parecido com a atitude desse filho mais velho. Eu estava aqui o tempo todo, cuidei da tua casa. E você vê que ele é boca dura com o pai dele. Eis que te sirvo. Ele não usou nomenclatura nenhuma para o pai dele. Não existia título. Ele estava batendo boca dura mesmo, ele bateu boca com o pai dele. Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me. Como se só a atitude de ver uma vida sendo salva não fosse suficiente para que a gente se alegrasse. A gente sempre vem e inventa: não, nunca fiz, estou aqui sem fazer nada de errado, e esse aí que chegou agora está tendo uma festa porque voltou. A parábola não está solta, ela está continuando. Uma vez que os fariseus não celebravam a alegria de Jesus estar com a mesa em comunhão com publicanos e pecadores, ele nos traz para essa reflexão. Ninguém se condenou tanto quanto esse carinha aqui. E aí você, se considerar o costume ainda desse tempo, e na nossa criação também, eu sei que muito menos hoje, mas a figura de pai e mãe é aquele que você não pode, não deve desrespeitar e que você teme desrespeitar. Independente da cultura, é certamente um insulto recusar-se publicamente em participar de um banquete que foi oferecido pelo pai. É um insulto, é desonroso.
ter uma alegria dentro de uma comunidade ou do lugar que você está inserido, e você não se alegrar com alguém que foi achado, é desonroso para o seu pai. O pai matou um bezerro, todas as pessoas importantes e toda a região naturalmente ou estarão na festa ou verão que existe uma celebração naquele lugar. Mas a ira e a recusa desse filho mais velho em participar da mesa são insultos públicos e profundos para esse pai que estava fazendo a festa. E aí você espera que a manifestação de ira seja semelhante desse pai. Porque se o menino for insultoso, eu não sei você, se seu filho te desafia, seu filho, sua filha, mas quando você... Eu entendo melhor a minha mãe e o meu pai hoje, depois que eu virei mãe. Então eu entendo melhor as coisas. O que se espera quando você responde, alguém responde boca dura contigo? É tu revidar na mesma porrada. Mas esse pai fez diferente. Então você espera que a manifestação de ira seja semelhante. Contudo, pela segunda vez, porque a primeira foi receber o filho mais novo, que foi gastar tudo pelo mundo. Pela segunda vez, o pai sai da casa. Está acontecendo a festa e o pai sai. Ele sai para ver esse filho que não está querendo entrar. Esse pai sai da casa em humilhação pública, demonstrando aí um amor inesperado, mesmo diante de um filho tão rude, tão insultoso, tão ofensivo. Esse pai, pela segunda vez, por aquele que se perdeu, mostrou alegria, e por esse que não se alegra, ele saiu, foi lá e falou: o que foi, meu filho? Ele demonstra um amor inesperado, o amor redentor de Cristo, que é expresso na sua atividade diária e na sua vida pública. E eu estou finalizando, eu queria que o pessoal do louvor tivesse, já se arrumasse aqui, porque depois a gente vai ter a ceia. O amor redentor de Cristo é expresso na atividade diária de sua vida pública e não apenas no Calvário, onde seu amor sacrificial foi completo, alcançado perfeitamente. Foi ali na cruz que ele plenamente mostrou esse amor sacrificial. Mas toda a vida de Jesus estava envolta e manifesta por esse amor redentor, que se assentava à mesa com publicanos e pecadores. O amor redentor é o amor criativo que faz de nós povo de Deus. Então nós somos chamados a ser povo de Deus, a ser filhos, mesmo com a atitude que nós temos tido. Lucas 15, todo ele, independente de qual parábola que você for ler, Cristo é a pessoa em quem e através de quem a alegria celestial é mostrada aos homens. Dessa forma, o Pai é visto no contato de Jesus e através dele também. A Bíblia diz que Jesus falou: quem vê a mim, vê ao Pai. E toda a vida dele, claramente é isso. As pessoas conseguem ver ao Pai através de Jesus. E essas 3 parábolas estão mostrando a alegria que deve existir como corpo em participar à mesa, seja ela a mesa, a ceia, até que ele venha, ou a mesa que você compartilha com publicanos e pecadores, ou a mesa que compartilham com você, mesmo você sendo publicano e pecador. A comunhão da mesa está manifestando o amor de Jesus. Aquela cruz só faz sentido se eu entender que todas as vezes em que eu me assento à mesa para ceiar com Ele, eu estou, até que venha, eu estou podendo experimentar hoje aquilo que Ele disse que só viria depois. Lucas 22 fala sobre o dia da ceia do Senhor. Deixa eu achar aqui para ti. Lucas 22, 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide,
prepararmos a Páscoa para que a ceemos juntos. E eles lhe perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que eles lhe orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te: onde é o salão de hóspedes no qual poderei cear a Páscoa com meus discípulos? Então ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazeis os preparativos. E seguindo tudo, encontraram conforme Jesus lhe havia predito e prepararam a Páscoa. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhe revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente até que se cumpra o reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante não bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, recomendando: este é o meu corpo oferecido em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: esse cálice significa a nova aliança do meu sangue derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem certamente vai, conforme o que está prescrito. Todavia, ai daquele que por intermédio de quem ele está sendo traído. A partir de então, começaram a questionar entre si quem seria dentre eles o que estava fazendo. E surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado mais importante. Mas Jesus lhe respondeu: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre o povo são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, aquele que governa como o que serve. Porquanto, quem é o maior, o que está reclinando a cabeça ou o que serve? Porventura não é o que está reclinando a mesa? Contudo, entre vós eu sou aquele a quem serve. 29. Assim como meu Pai me outorgou um reino, eu o designo a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não te esgote. Tu, pois, quando se converterdes, fortalece teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes negarás que me conhece. E em seguida Jesus os inquiriu: quando eu vos enviei sem bolsa, mochila de viagem, outro par de sandálias, sentiste falta de algo? Ao que eles prontamente responderam: de nada. Então Jesus os adverte: agora, porém, que tem bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem, e que não tem espada, venda a própria capa e compre uma. Pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado com os transgressores. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então os discípulos afirmaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Mas o Senhor lhes exortou: é o bastante. E retirou-se e seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos o acompanharam. O capítulo 22 de Lucas diz que a ceia era especial porque ela não seria, até que o reino de Deus fosse estabelecido, ela não aconteceria. E nós fazemos a ceia como cumprimento, até que se cumpra, nós faremos essa aliança sacramental. Da mesma forma, quando eu decido me assentar à mesa com algum publicano e pecador, se eu também não fui, por que não sentaria? O que dizem a meu respeito é verdade. Jesus senta, sim. Se ele não tivesse sentado, onde nós estaríamos? Essas 3 parábolas devem ser vistas juntas, para que a gente entenda que deve haver alegria quando algo perdido é encontrado. Deve haver alegria. E para que a gente celebre todas as vezes esse amor gracioso que foi derramado sobre as nossas vidas.
Se você hoje é a figura do pastor ou da mulher, um dia você também foi a ovelha perdida e a dracma. Se hoje a gente tem acesso ao trono de Deus e à sua presença, é porque ou você foi o filho mais novo que gastou tudo e teve o pai que saiu ao seu encontro e ele devolveu a legitimidade do filho, ou você é esse filho mais velho que estava dentro da casa e estava agindo como escravo. De qualquer forma, em qualquer aspecto, Lucas 15 deve ser visto como as parábolas do amor gracioso de Deus. E eu queria que a gente participasse da ceia junto. Eu vou te dar um tempo de reflexão e depois disso o pessoal vai servir a ceia. Eu não gostaria que você ceiasse só. Façam grupos, estejam juntos em família ou a família que essa comunidade te deu. Eu não queria que você ceiasse sozinho. Então a gente vai ter um tempo de oração. Vai ser ora por isso, para entender perfeitamente o que é esse amor gracioso. Que alegria é essa depositada. E depois disso a gente vai compartilhar da ceia, tá bom? Deus, nós te agradecemos por esse momento, pelo ensinamento que a gente tem a oportunidade de ter, pelos olhos abertos que nós temos a oportunidade de ter nesse momento. Nós te damos graça pelo teu grande amor depositado sobre as nossas vidas, sendo nós ainda pecadores. Ensina-nos a nos conscientizar dessa alegria que deve existir todas as vezes em que um perdido é encontrado. Ensina-nos a experimentar esse amor gracioso e não agir como escravo. Nós estamos na tua casa. Ensina-nos a viver como filhos. Se essa filiação foi conquistada naquela cruz, que nós honremos a isso. Ensina-nos a viver uma vida plena de amor e devoção a ti. Nós te amamos, nós não somos nada sem ti. Vem sobre as nossas vidas. Ensina-nos como a gente deve se comportar. Ensina-nos assim como o teu filho Jesus fez durante toda a sua vida. Nós queremos aprender. Jesus, tu és o nosso exemplo. Derrama temor sobre as nossas vidas para que a gente corresponda em obediência àquilo que está sendo proposto na nossa vida. Ensina-nos a viver em gratidão por termos sido encontrados por ti. Ensina-nos a viver misericórdia. Nós não merecíamos, ninguém nessa terra merecia. Ensina-nos a viver isso, Pai. Você pode ficar de pé. Encontra um lugar para ceiar.